Então, vamos dar sequência à correção dos exercícios do capítulo 3. Vamos lá, então. Questão número 10, né? Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7/2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo o Papa Francisco, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para duas situações. Todo mundo olhando para cá, ó. Globalização, tá? Globalização da exclusão e da indiferença nas palavras do Papa, né? Do Papa Francisco. A gente pode fazer um gancho, a gente pode relacionar a um importante intelectual, e a gente falou muito dele nas aulas de globalização, o professor Milton Santos, né? O saudoso professor Milton Santos. Ele vai dizer o seguinte, existem 3 globalizações num único processo. Né? O que ele chamou de globalização como perversidade, aquele processo de globalização que só favorece um pequeno número de países, de pessoas, de indivíduos, de empresas. E a globalização como fábula, essa globalização que principalmente, né, os grandes agentes querem passar uma ideia de democracia, uma ideia de melhor, uma ideia de inclusão, uma ideia, né, de uma globalização como algo que vem trazendo benefícios. E o que a gente pode perceber que o processo de globalização avançando, avançou também a exclusão, a desigualdade, o distanciamento entre os países. A atual divisão internacional do trabalho deixa bem claro. E o professor Milton Santos, ele propõe, né, um outro processo de globalização, né, uma outra globalização é possível, uma globalização solidária, tá? Então, o Papa Francisco ele chama atenção justamente para isso, beleza? Uma questãozinha do Enem, olha, no texto, então a gente precisa extrair aqui a resposta do texto, uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Qual o seguinte aspecto? Uma globalização da exclusão e da indiferença. O que é preciso? Criar uma globalização que, de fato, né, incorpore todos os outros países, os outros integrantes de uma forma igualitária, tá bom? Então, vamos lá. O que ele chama atenção? Repare o seguinte, olha só, olha a opção. Liberdade política, mobilidade humana, conectividade cultural, disparidade econômica, complementaridade comercial. O que acontece? Essas opções não tem nenhuma opção equivocada, né? Então, dependendo do texto que antecede a questão e do comando, poderiam ser gabaritos. Então, não tem nenhum tipo de equívoco teórico em nenhuma dessas opções. Só que, com base no texto, a crítica, né, presente no trecho da fala do Papa Francisco é justamente a grande crítica à disparidade econômica, ou seja, as diferenças econômicas. Ele deixa claro no finalzinho, né, a globalização da exclusão e da indiferença. Lembrem das duas frases que eu pedi para vocês guardarem sempre para responderem as questões de temáticas como essa. A globalização pode estar presente em todo mundo, mas nem todo mundo se beneficia da globalização, certo? Segunda frase, o avanço da globalização significou também um avanço das desigualdades entre países, pessoas e regiões, tá bom? Então aqui nós temos o nosso gabarito. Gente, alguma dúvida sobre a questão número 10? Não, mas Rômulo, a Isabelle tá pedindo para você aceitar ela. Tá pedindo? Deixa eu ver aqui se ela tá aqui, só um instantinho, tá? Deixa eu interromper Ok, aqui. obrigada. Não, eu já tinha aceitado a Isabelle há algum tempo, ela tá aqui conectando, mas obrigado, tá? Obrigado. Alguma dúvida na 10, meus amores? Não? Então vamos para 11? Tá aqui, ó. Texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Texto 2 é um texto, né, do professor Zygmunt Bauman. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro
e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas, que barrem movimentos daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. Meus amores, o que acontece, né? Aqui a gente está vislumbrando talvez uma das grandes contradições do processo de globalização. A evolução tecnológica, a evolução técnica, permitiu, né, principalmente através do avanço dos meios de comunicação, dos meios de transporte, uma grande integração, um grande processo de interdependência, né? O problema que a gente pode perceber que há uma proposta, né, de cada vez mais você criar condições técnicas, políticas, né, através do neoliberalismo, de favorecer a circulação de capitais, de mercadorias. Só que, em paralelo, isso não se reflete em outros aspectos, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas. É uma das maiores contradições da globalização. O que a gente percebe, por exemplo? Né? Nós temos algumas regiões que essa problemática ela grita, né? Por aqui. A partir de 2014, com o avanço, né, da crise na Síria, com o avanço do Estado Islâmico, com o aumento da instabilidade de determinadas porções do Oriente Médio, o número de refugiados no mundo aumentou significativamente. E um dos principais destinos desses imigrantes, fora, obviamente, da região, porque a maioria desses imigrantes, desses refugiados, essas pessoas que precisam migrar porque estão em condições de risco, né, da própria vida em jogo, por perseguições políticas, ideológicas, problemas sociais muito graves, guerras civis, né, presença inclusive de forças estrangeiras, elas precisam migrar. A maior parte dessas pessoas, dessas famílias, elas migram para países próximos, né, na mesma região. Então, por exemplo, o Líbano, né, recebeu um número significativo de imigrantes e refugiados, mas cresceu muito, né, o número de refugiados em direção à Europa. Obviamente, a postura dos países não são iguais, mas muitos países eles receberam esses imigrantes com cerca, muro, xenofobia. Olha, por exemplo, né, a proposta, uma das grandes propostas de campanha do Trump, que ele tenta de forma muito explícita, né, concretizar ainda, né, no seu mandato, que é a continuidade do muro na fronteira entre Estados Unidos e México, né? Eles querem que a produção estadunidense chegue no México, que o mercado estadunidense esteja aberto, que as suas fábricas, né, as suas montadoras, as chamadas maquiladoras, tenham boas condições, né, de produzir no México, de movimentar matérias-primas, movimentar componentes, movimentar produtos entre os países, mas quando a gente fala de livre circulação de pessoas, não é bem assim que funciona. Então a gente pode perceber isso, né? Olha, por exemplo, na Palestina, na histórica Palestina, na região que Israel insiste ainda em dominar, sobretudo na fronteira, né? Sobretudo na fronteira entre Palestina, na fronteira ali na Cisjordânia, né? O que Israel fez? Construiu um muro, né? Construiu um muro, incorporando pelo menos 150 aldeamentos palestinos. A alegação era justamente evitar atentados, homens-bombas, certo? Então, a gente pode perceber que é uma das grandes, né, contradições. O que nós percebemos? O aumento da fiscalização, o aumento da burocracia, né, a xenofobia, né, um aspecto que a gente precisa chamar bastante atenção para isso é a islamofobia, né? Ou seja, o pavor, o preconceito aos povos islâmicos, que cresceu e muito a partir, né, do 11 de setembro, através de uma política externa estadunidense de cubanizar, né, os islâmicos, ou seja, no primeiro momento, na antiga ordem mundial, os grandes inimigos estadunidenses eram justamente o perigo vermelho, o perigo socialista, o perigo comunista, o império, né, vermelho da União Soviética, e hoje, né, a grande justificativa, o grande propagador de conflitos, de guerras, como forma de aquecimento econômico, como forma de manter a dominação estadunidense, né, o poder geopolítico estadunidense é justamente a luta contra o terror.
e progressivamente foi criando-se, não somente nos Estados Unidos, mas em uma parte significativa, sobretudo no mundo ocidental, esse pavor do islâmico, né? A islamofobia. Então, assim, eu queria chamar bastante atenção para vocês sobre esse aspecto da globalização. De um lado, nós temos o hibridismo cultural, ou seja, uma miscelânea, uma mescla, uma junção de culturas, de características, né, culturais diferentes, que gera uma outra cultura, né, uma cultura extremamente rica, né, em variedades, só que ao mesmo tempo que a gente tem esse hibridismo cultural, a gente também tem a xenofobia, tá certo? Então, resumindo, é tapete vermelho para alguns, cerca, muro, burocracia, xenofobia para outros, tá bom? Então, vamos lá, de novo aqui para a gente poder, né, entender essa questão do Enem tão bacana, tá? A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira, né, compreende Aí nós temos as opções, ó. A liberação da circulação de pessoas, preponderância dos limites naturais, supressão dos obstáculos aduaneiros. Rômulo, o que são aduanas? Mesmo são fronteiras econômicas, né? Então, uma das características dos blocos econômicos, sobretudo na sua segunda fase, é você, né, reduzir progressivamente as barreiras alfandegárias. Tudo bem? Beleza? A desvalorização da noção de nacionalismo? Não, né? Pelo contrário. Inclusive, movimentos neofascistas, né, com nacionalismo exacerbado, com nacionalismo, né, ligado à xenofobia, se valem, sobretudo no contexto de crise, para justificar esse preconceito ao estrangeiro. Beleza? Certo? Aqui nós temos, ó, a seletividade de mecanismos segregadores. Tapete vermelho para uns, cerca-muro, burocracia, xenofobia para outros, né? Uma das grandes contradições do processo de globalização. Então, nós temos dois aspectos que convivem e conflitam. De um lado, nós temos, né, a globalização econômica, e de outro lado, nós temos a criação, né, de aspectos extremamente excludentes, extremamente, né, seletivos, principalmente no que se refere aos movimentos migratórios no mundo. A ONU aponta que pelo menos 3% da população mundial vive em locais diferentes da sua origem. A gente tem vários fatores que levam esse processo migratório, fatores, né, físico-naturais, fatores étnico-nacionalistas, né, fatores políticos e ideológicos, mas o principal aí são justamente os fatores socioeconômicos. Se o mundo é discrepante, se o emprego muda, se há um processo de reconstrução, de reestruturação produtiva com a fábrica global, com a migração de indústrias, né? Se você tem uma disparidade no crescimento econômico, se você tem um aprofundamento da riqueza, nós temos, de fato, né, a busca por melhores condições de vida em outros locais, salários mais elevados. Por outro lado, a gente pode perceber que a própria evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, dessa conectividade, favorece, né, a conexão entre os países. A gente precisa levar isso em consideração. Outro aspecto também muito importante, que tem a ver com essa seletividade que a questão fala, são justamente a chamada fuga de cérebros, né? A fuga de mão de obra qualificada profissionalmente, ou seja, a migração de mão de obra qualificada profissionalmente. Isso é um dos grandes prejuízos dos países subdesenvolvidos, né? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Aquele indivíduo é formado quando, né, ele é formado em variadas profissões, sobretudo aquelas ligadas à terceira revolução industrial, biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais, ou seja, uma gama de profissões extremamente valorizadas, importantes para a atual conjuntura econômica, para o atual momento. Essas pessoas, elas, com a falta de investimento na ciência, com o corte, né, de investimentos em bolsas de pesquisa, com uma falta de perspectiva, salários baixos, uma baixa valorização, a não efetivação de concursos públicos, esses jovens, né, profissionais, eles vão para outros países. E esses países que recebem esses profissionais estão recebendo um profissional já pronto, né? O país que mais exporta cérebros hoje é a Índia, né?
E a gente pode perceber que isso vem crescendo no Brasil. O número de pessoas, de jovens, né, pela falta de perspectiva, pela corte de verbas de pesquisa nas universidades, bolsas de pesquisa, o sucateamento educacional, um desemprego muito elevado, cara, elas deixam, né, o Brasil e, consequentemente, trazendo um prejuízo bem significativo para todo o conjunto da sociedade brasileira. Professores, né, universitários, pesquisadores, cientistas, por vários aspectos, eles deixam, né, o país e são bem recebidos, né? Então, a gente pode perceber um outro aspecto aí da seletividade do processo migratório nesse contexto de globalização. Tá legal? Certo? Gente, alguma dúvida aí na questão número 11? Hein? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilo? Beleza? Aqui, ó, última questão, tá? De hoje. Aqui está falando sobre o balanço, né, feito pela FIFA sobre a Copa do Mundo, né, que rendeu muitos lucros para a FIFA, para os patrocinadores, e o legado, né, o suposto legado da Copa do Mundo, das Olimpíadas também, a gente consegue perceber que são dívidas, são obras, né, mal acabadas, são abandonos, são, né, descontinuidades e por aí vai. A realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil pode ser entendida como um evento que articulou duas escalas fundamentais no espaço geográfico. Então, de um lado aqui, nós temos, né, a global e a local. A ponte, verbo de comando apontar, dois fatores que justificam o entendimento da Copa do Mundo como um evento representativo da globalização. Primeiro, vamos falar o seguinte, olha, vamos falar sobre o local. Quando a gente fala do local, a gente está falando sobre o Brasil, o país sede, o local. A questão que é justamente que você desenvolva sobre, né, o global. Beleza? Por que a Copa do Mundo pode ser caracterizada como um evento representativo da globalização? Como as Olimpíadas, né? Também poderia ser o foco aqui da questão. Primeiro, envolvem seleções de todos os continentes. Obviamente, né, aquela culminância da Copa do Mundo, com aquele número reduzido de seleções, não dá margem para a gente entender que antes aconteceu um processo, né, seletivo aí, as chamadas eliminatórias da Copa, que envolvia um número maior ainda de seleções. Ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber? Que existem jogadores que defendem suas respectivas seleções, mas que são atletas mundiais, ou seja, jogam em países em várias partes do globo, mas, assim, obviamente, a globalização também do futebol reflete essa desigualdade. Os grandes mercados europeus são aqueles grandes, né, atrativos para os jogadores, a grande vitrine. Obviamente, nós temos outros mercados emergentes, como, por exemplo, alguns mercados asiáticos, né? O Oriente Médio, que vem crescendo muito. Olha a próxima Copa do Mundo, que tudo indica que aconteça, né? Que ainda aconteça, está marcada ainda, vai acontecer no Catar, beleza? Os Estados Unidos, né? Avançando, um país que não tem tanta tradição a esse esporte. Um outro aspecto que poderia ser levado em consideração, a presença de jornalistas do mundo inteiro. Outro aspecto que a gente pode falar que se relaciona à globalização, a presença de um organizador que é um agente supranacional, que é a FIFA, né? A FIFA é um organismo supranacional que transcende uma determinada nacionalidade. Outro aspecto que a gente pode falar, e obviamente, são os grandes patrocinadores da Copa do Mundo, que são as grandes empresas, né, transnacionais, são importantes empresas globais, grandes conglomerados econômicos globais. A gente pode falar da transmissão daquele evento que acontece no Brasil, mas para o mundo inteiro, com auxílio da evolução das comunicações, certo? Em tempo real, certo? Então, o que não falta aqui são fatores que justifiquem a comprovação, a caracterização do evento Copa do Mundo como, né, um representativo, aí, um evento representativo da globalização. Meus amores, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não é uma dúvida da questão, mas é porque, como você me aceitou depois da foto da chamada, eu vou ficar